Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski e eu não vim de uma chocadeira. Olá, aventureiros, aqui é Thales Almeida e já chega de órfãos em mesa de RPG, né? É isso aí, Thales. Hoje vamos conversar sobre os parentes, aquelas pessoas que circundavam sua vida antes de você ser um aventureiro ou ser alguma coisa a mais. Aquelas pessoas que faziam parte do seu ciclo social simplesmente desaparecem. É assim que funciona pra muitos RPGistas, né? Pra muitos jogadores. Mas não fica um pouco sem sentido, cara? Vamos pegar o exemplo do Fafnir. Já imaginou-se o Fafnir tendo a história que ele tem? Do nada ele pensa, vou virar um guerreiro. Abandona simplesmente a família, parentes, os conhecidos para um mundo de aventura e nunca mais quer saber de voltar, fazer uma visita, ajudar com recursos. A verdade é que essa preocupação começa com o mestre. O mestre tem que incentivar os seus jogadores, ainda que muitos jogadores já tenham também esse desejo de ter um personagem mais bem construído, com um background legal, mas se o mestre faz um tipo de campanha em que só tem ação, 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 e o grupo vai de uma aventura para outra, de uma investigação para outra, de tesouro em tesouro, nem que o jogador queira ter essa relação com seu background, ele não consegue. Então, a coisa começa pelo mestre, que tem que cobrar isso na mesa, tem que criar situações na mesa em que os personagens possam ter contato com seus parentes, com seu background. Cobrar, eu acho que cobrar é uma palavra até muito pesada. Muito cobrar não é a forte. palavra. Vamos colocar que o mestre poderia dar uma sugestão de uma história mais plausível, porque assim, o que mais a gente vê nas mesas de hoje é jogadores que não querem ter a menor possibilidade de ter, vamos considerar os parentes tipo um ponto fraco, porque afinal um vilão que é um bom vilão pegaria uns parentes dele e com certeza usaria contra ele. Só que a boa parte dos aventureiros diz, não, eu sou órfão, minha família morreu, eu tô saindo em jornada porque minha família morreu, e se resume sempre a isso. Isso tem muito a ver com o mestre, né? A gente sempre fala do feedback entre os jogadores e o mestre, e quando você tem um mestre que não perde a oportunidade de explorar as suas fraquezas, você não quer ter fraquezas. Boa parte dos jogadores não pensam muitas vezes no roleplay, quer saber mais do overplay. Sim. A menos que você tenha uma família de aventureiros, você não vai querer uma família que não tem condições de se defender. Uma família de aventureiros itinerante, né? Que vai passando de cidade em cidade em busca de novas aventuras. Mas tá aí um puta de um plot que talvez eu vá usar na minha próxima mesa. Gostei. Aí o cara vai se meter com a mãe do aventureiro e a mãe é level 30. Numa situação como essa, xingar a mãe do aventureiro não vai ser muito problema, porque ela com certeza vai saber se... Não, ela com certeza vai saber se defender. Vai que a mãe do aventureiro era uma monge de 6º nível. Pois é. Bom, mas assim, tirando a brincadeirinha um pouco de lado e tentando entrar, realmente aprofundar no assunto. Tenta imaginar a vida de hoje. O Thales. Cara, você tem 2 filhos, que são gêmeos, por sinal, super gêmeos ativar. E, cara, tu consegue te imaginar entrando numa vida de, sei lá, de aventuras, sem olhar pra trás, dizendo assim, tchau família, cuidem de meus filhos que eu vou em busca de uma jornada de aventuras, riquezas e mulheres? Nunca, cara. Jamais. Não é que você não possa ter, não é que você não possa ter uma vida, mas os seus parentes, e claro, você foi no tipo de parente que mais exige do aventureiro, que é o filho. Que ali não é só um parente, cara, é um dependente. É isso. É uma pessoa que não só é sangue do seu sangue, como ele depende de você pra poder sobreviver. Mas assim, só falando em laço, sem colocar em um contexto, fica difícil de dizer se eu partiria uma aventura ou não. Essa aventura, ela exige habilidades que só eu tenho, elas são pro bem da minha comunidade, inclusive dos meus filhos. Essa aventura, eu vou ter com quem deixar meus filhos? É interessante, já pensou? Cara, olha só, a gente começa a bater um papo, conversar sobre um assunto que a gente acha assim pertinente, e nesse papo, cara, você vai me falando algumas coisas, vai me dando umas ideias, e eu te juro, eu já começo a montar na minha mente, cara, uma história pra ter numa mesa, cara. Seria fenomenal. Eu usaria a sua história, você, seu filho, você realmente teria uma habilidade que é, tipo, inerente sua, um conhecimento que é inerente seu, tipo, você é especialista nisso, e você é imprescindível pra um trabalho, pra um chamado, pra uma aventura. E cara, assim, essa seria a jornada do herói clássica. Provavelmente você diria. Que é o chamado, que o começo do chamado você nega o chamado. Lógico. No começo do chamado, o aventureiro nega o chamado, mas algo o força a ir pra aventura. O que ele diria é o seguinte, ok, se você não vier,
todo mundo vai morrer, inclusive seus filhos. Aí... Não tem o que fazer, você vai ter que ir. Só que daí pode ser diferente. Já imaginou você dizendo, ok, eu vou, mas meus filhos vêm junto? Não. Porque é aí que começa o problema pro jogador. É quando você tem que proteger seus parentes que estão perto de você. Aí começa a ficar complicado. A gente... Mas não torna mais interessante... E não seria, vamos lá, não seria mais crível? Por exemplo, você sairia numa jornada e diria, ok, fica aí com meus filhos e eu vou. O que é que você, Thales, faria? Eu vou te botar na saia justa aqui, rapaz. Eu vou te botar na saia justa. Essa é fácil de responder, porque eu vou... Como é que vai ser a estrutura dessa viagem? Eu vou comprando fralda pelo caminho? Como é que vai ser? Não dá pra comparar ter uma estrutura, uma casa em que é seguro, que tem pessoas cuidando com estrada, cara. Não dá nem pra comparar, não tem nem o que pensar. Eu não tô falando, claro, de road trip, né? A gente tá falando de uma aventura, com perigos e tal. Você tá ali lutando com o teu inimigo e teu filho tá no acampamento alguns metros atrás. De jeito nenhum. Vamos fazer uma simulação aqui, agora, certo? Como eu vou sempre puxar pro meu mundo, meu mundinho de fantasia medieval, certo? Está lá você, Astalas, um grande feiticeiro. Você acabou adquirindo, ao longo dos seus estudos... Feiticeiro Astalas. Muito poder. Feiticeiro Astalas. Aí o que acontece? Mas Astalas era um amante inveterado. Ele acabou tendo 2 filhos gêmeos, e durante esse tempo que ele ficou cuidando de suas crianças, o seu poder, o seu renome, as suas lendas foram espalhadas pelo reinado, até que chega uma cavalaria em mando do rei, e eles declaram: Astalas, ó grande feiticeiro, o rei deseja a sua presença na corte. Entrega um pergaminho selado, símbolo do rei. Quando você pega e abre, diz lá: Astalas, você terá que viajar para um reino sombrio, inóspito e congelante. Precisaremos de suas habilidades e seu poder para trazer luz, calor de volta a nossas vidas, pois o mal que assola esse ambiente se aproxima do reinado. Se você não aceitar, temo que todo o reino correrá. Você será bem recompensado, mas o tempo urge. Precisamos de suas ações imediatamente. E aí, o que você faz? Eu não acho que eu tenha opções, porque eu não posso desobedecer o rei. Ok. Eu também temo pela minha comunidade. Eu não sei que tipo de comunidade é. A gente pode imaginar uma comunidade feudal. Ok, você tem um rei. E, tem um rei, mas se a gente... melhor ainda, pronto, é uma vila, então... Sim, você já criou laços. Eu laços. temo pela minha vila, pelos meus filhos principalmente. Então, é claro que eu vou, mas é muito diferente, porque naquela época, não é como agora, que as famílias são isoladas, são muito isoladas. Então, até mesmo dentro do mesmo núcleo familiar, você tem divisões. E acaba que hoje a responsabilidade pela criação dos filhos fica muito sobre os pais. Nem os avós ajudam muito, os outros parentes. No máximo fazem uma visita. É assim que a coisa anda. Então, é tudo com dinheiro. Se você quer passear, se você quer ir na esquina e não tem com quem deixar, você não vai. Naquela época não, naquela época você tinha as famílias eram mais abrangentes, você tinha muito mais gente para ajudar a criar, né? Com quem deixar. Eu acho, inclusive, que quando a gente fala em parentes e já começa pelos filhos, isso deve assustar. Porque os filhos são o laço, principalmente filhos dependentes, filhos pequenos. Um problema de quem já tem filhos criados numa situação dessa é que os filhos também fossem convocados pra guerra. E eles não tivessem a experiência que o guerreiro tem. Agora... Só que nessa situação, realmente... não dá, alguém tem que cuidar dele. O que tu faz? Ou leva, jamais, deixa... cara, levar não é uma opção, a não ser que a vila esteja sob ataque ou com iminência de ataque. E você tem que levar também com recursos pra cuidar, com condições pra cuidar e com... Eles não podem estar mais desprotegidos com você do que longe de você. Certo. Então, nessa situação, o que você faz? Nessa situação que a vila não tá sob ataque, que a aventura vai ser em um reino negro, sombrio, eu com certeza deixo, cara. Mas deixa onde? Deixa na vila, com a vovó. Na vila com a vovó, mesmo? com o vovô, com a vovó? com o titio, com a titia. Certo. Os servos, com os servos. Com certeza. Mas aí, olha que coisa bacana. O mestre, ao invés de simplesmente, beleza, você foi, se aventurou, conseguiu, resolveu, e daí tu pegou o gosto pela coisa e saiu se aventurando cada vez mais, ele pode fazer isso, certo? Como ele pode fazer o seguinte: você foi lá, resolveu o que tinha que resolver, e quando você volta, cadê seus filhos? Onde foram parar? Cadê? Ou pior, cadê o vilarejo? Tu pode chegar lá, tá em ruínas, pode estar em chamas, ou simplesmente a pessoa que cuidava deles pode ter morrido e você saber por terceiros que seus filhos foram levados. Mas para onde? Olha como a jornada pode se tornar tão interessante, pode virar um plot de uma história
quando a pessoa investe um pouco no background, quando a pessoa investe um pouco numa história com parentes e deixa de simplesmente ser um órfão que, sei lá, meus pais foram mortos enquanto eu andava num beco escuro, saindo de um cinema, e eles tomaram um tiro, e eu criei, sei lá, transtorno, personalidade, me transformando num vigilante da noite. Entende? Isso não é ruim, só que já tá batido. E eu acho que com certeza eu pisei agora no calo de alguns adoradores da DC, não? A DC não, mas o Batman, você pisou no meu. Então, eu não ligo pros outros heróis, mas o Batman você pisou no meu calo. Pode sacanear o Super-Homem, fica à vontade. Precisa sacanear alguém que já usa a cueca por cima da calça? Não, obrigado. Não chuta em cachorro morto. Agora voltando. Outra coisa, sei lá. Aí tu tá realmente se aventurando, você tem família. Qual o motivo que você sairia pra aventura? Se você tem uma mulher, se você tem filhos... O que te faria sair? Olha, na aventura como na vida real, você não pode sair porque deu vontade. Porque tá chato, porque tá entediante. Isso não existe. Às vezes dá vontade, mas não pode. A vontade dá e passa. Só que se você tem um personagem... Isso vai de acordo com a história, além do background, a personalidade que você construiu pra ele. Porque, assim como na vida real, nas aventuras, a maioria dos filhos vão ser criados pela mãe. Né? Então, enquanto o pai tá trabalhando e tal. Historinha rápida. Eu fui a uma farmácia e tinha um cara na porta da farmácia conversando com outro cara, se orgulhando de ter 5 filhos, um de cada mulher. E eu pensei, e eu me ferrando pra criar esses gêmeos. Como é que esse cara consegue? Depois eu pensei, não, cara, óbvio, ele não cria, ele paga pensão. E aí essa pensão elas se viram pra dividir entre elas, porque ele deve pagar, sei lá, 30 ou 40% da renda dele em pensão. E assim, cara, imagina só como era antigamente. Se hoje, com todo o trabalho que existe de conscientização para que os pais sejam pais, para que os pais criem seus filhos, sejam presentes, não deixem faltar nada, esse tipo de coisa acontece. E ainda por cima, o sujeito orgulhoso falando dessa forma, porque conseguiu enganar 5 mulheres, imagina antigamente. E aí, o aventureiro, e isso vai da mesa, o aventureiro pode ter filhos e não criar. Ele pode ter vários filhos, ele pode ter 30, 40, 100 filhos, mas não cria nenhum, não se importa. E talvez daí o mestre consiga ou não criar histórias, mas o que eu ia dizer era o seguinte: o problema de só fazer personagem Cavaleiro do Zodíaco, todo mundo órfão, no máximo tem uma irmã que foi sequestrada e ninguém viu mais. O problema disso é que essas pessoas praticamente não existem, são muito raras. Todo mundo tem algum grau de parentesco. Não quer dizer que você precise ter laços emotivos, mas construa. Então, vamos começar daqui. O problema não é ter parentes. Os parentes só se tornam pontos fracos, como a gente estava falando, se houver laço emotivo. Laço emotivo ou alguma obrigação com aquele parente. Mas, se você quer que seu personagem não tenha fraquezas, não necessariamente ele não deve ter parentes. Então, quando você construir o background, seria interessante pelo menos indicar a existência de alguns parentes. A partir da personalidade que você dá ao personagem, dizer, por exemplo, você se arriscaria, você poria uma missão em risco para salvar seu pai, para salvar sua mãe? Qual o seu nível de afetividade, né? Qual o seu nível de afetividade? Seu nível de afetividade, de compromisso. E olha que interessante, cara. Às vezes, mesmo que você tenha um parente que ele não é, como eu posso dizer, você não tem um grande laço afetivo, mas imagina, você diz, eu tenho um parente que mora ali, um tio em outro canto, eu tenho 3 primas que moram na cidade tal e tal. Aí o que acontece? Você tá numa aventura, uma hora você pode estar chegando na cidade de um parente seu. Sim. Não custa nada você ir lá rever, fulano, como é que tá e tal. Cara, tu acaba ganhando a estadia, tu ganha alimentação, um teto pra dormir, tranquilo, sossegado, bota o papo em dia. Com certeza você não vai ser enrolado ou roubado numa taverna. Tá entendendo? É bacana, cara. E tem outra coisa, olha só que interessante. Na série Vikings, o Ragnar Lothbrok, ele tem alguns filhos, certo? Quando ele sai para as aventuras dele, ele sai sozinho, porque no início eles são crianças, certo? Mas depois, quando eles ficam mais velhos, eles saem na jornada com o próprio pai, entende? Olha que interessante. Tu já imaginou? Realmente, a gente fez uma piadinha no início do cast, mas já imaginou se você combina com um jogador de você ser o pai dele ou ser o irmão dele e vocês têm na mesa assim um irmão ou um parente, ou um pai, ou um primo a quem tu pode realmente confiar sua vida ali, com certeza, sem contar que o background fica muito mais fácil de vocês se encaixarem, fica mais fácil pro mestre, se for o início de campanha, botar vocês junto com o resto dos jogadores, que pelo menos vocês já são 2 que já estão conectados. Sim, essa construção da história do personagem, do parentesco, essa construção da família, dos laços que ele tem, de onde ele vem, é algo que é uma das coisas
coisas que tornam o RPG o que ele é pra gente, né? Tornam um RPG que torna um personagem importante, não porque ele tem uma planilha cheia de informação, porque ele acumulou muita experiência, mas porque o personagem se torna vivo. Sim, com certeza. E jogadores inexperientes, mestres inexperientes também, tendem a negligenciar esses fatores, esses elementos. E quando eles fazem isso, eles empobrecem a campanha. Sim, com certeza. Às vezes alguns mestres só pensam em... Poxa, pensei aqui nesse monstro massa que eu quero botar e ele só quer saber do combate. E esquece, cara, que às vezes os personagens... Às vezes não. Os personagens são mais do que um punhado de atributos, estatísticas e perícias que são movidos por batalhas, certo? Ou conjurar magias. Porque se for pra fazer isso... eu não tô dizendo pra você fazer um casos de família toda vez que você for narrar. Não, longe de mim, não. certo? Mas, poxa, eu já tive aventuras narrando fantasia medieval, high fantasy, assim, onde bola de fogo, espada mais 5 tinha no cenário, tá entendendo? Onde se passou narrações inteiras, sem combate, só na interpretação e o pessoal se divertindo horrores, meu irmão, e ria, e se divertia, e brincava, e um cara queria pegar a prima do outro porque tava na cidade e tinha os parentes dele lá. Imagina só. O bardo, meu irmão, ele tava chavecando até a mãe do outro, cara, tava dando um pau de briga, mas tava muito legal, cara, a galera se divertia, velho, a galera se divertia, e poxa, cara, tu não vai conseguir que um ogro, sei lá, um ogro bárbaro cause esse mesmo impacto, divertimento, cara, que o pessoal tava tendo. Porque são sabe? emoções diferentes, né? São emoções bem diferentes, cara. E assim, eles não sentiram falta, cara. Eu no final da mesa eu perguntei: e aí, pessoal, acabou que hoje eu não botei nenhuma batalha, deixei vocês mais soltos aqui na cidade, vocês conhecendo e tal. Foi ruim pra vocês? Ele: não, cara, nossa, foi uma das melhores mesas que a gente teve, porra. Ri demais, não sei o que. Todo mundo saiu feliz, cara, alegre, assim. O cara que teve a mãe paquerada nem tanto, mas, porra, todo mundo muito feliz, se divertiu pra caramba. Cara, a gente pode gerar tanta ideia bacana, tanto gancho de aventura. Imagina o seguinte, imagina que nessa mesma situação, nessa mesma cena, onde tá tudo acontecendo, aí sim aparece, sei lá, um primo distante batendo na porta. Meu Deus, me ajudem, a minha mãe foi sequestrada. E daí, o que aconteceu com a tia Luísa? Sei lá, e daí o pessoal se junta. E daí, poxa, tu já tá com o teu grupo e tu disse: não, peraí, deixa que eu resolvo. Isso aqui é minha área, eu tenho conhecimento. Pô, pode rolar uma aventura aí agora. Aí quando vê, ela foi raptada porque tava fazendo um comércio ilegal e prenderam ela. E daí tu pode tirar N saídas pra gancho de aventura, cara. É muito bacana. Eu realmente não acho que ser órfão é uma opção em 100% dos casos. Acho que em muitos casos não. O mestre também, ele tem que criar uma cultura na sua mesa de respeitar o background dos personagens. Se o mestre tem uma mania de atacar todos os parentes dos personagens, os caras vão parar de criar personagens com esse tipo de background, por culpa do mestre. Isso acontece bastante, principalmente com mestres inexperientes. O mestre tem N maneiras de colocar desafios pro seu grupo, ele não precisa fazer covardia toda hora com seus jogadores. Ah, não tô fazendo nada, eu vou colocar a mãe do fulano de cabeça pra baixo, né? Então, a aventura, normalmente ela não fica no mesmo local de onde os aventureiros vieram. A aventura raramente fica no vilarejo, como acontece com os hobbits do Senhor dos Anéis. Que tudo aquilo aconteceu e ninguém soube. Quando eles voltaram, ninguém sabia que aquilo estava acontecendo. Eles vivem no mundinho deles, né, Isso. Cara? Então, você pode permitir que o jogador diga que o seu vilarejo é distante, que é uma região pacífica. Incentive o seu jogador a criar um parentesco. Assim, acho que uma coisa que seria interessante também, Jefferson, a gente citar, é quais parentes são essenciais, ou pelo menos quais laços são essenciais, são difíceis até de explicar que não existam para um personagem. E eu queria começar falando do tutor, daquele que criou o personagem, porque, a menos que ele seja um lagarto, ele foi criado por alguém. Então, ainda que ele seja órfão, ele não tem um laço com quem criou ele, com a babá, com a tia que criou, com seja lá quem for. Ele foi criado por uma ordem de assassinos desde bebê. É assim. Todos os personagens da mesa vão ser assim. Então, acho muito importante para um personagem, para o background do personagem, que ele tenha aquela pessoa no passado dele que foi responsável por sua criação.
né? Que não deixou ele morrer de fome, pelo menos, doente, enfim, que ajudou a criar. Vamos dar de exemplo um filme que eu adoro, 300 de Esparta. Filmaço, filmaço. Sim. Adoro. Até eles que nasceram para serem guerreiros, eles têm parentes, cara. Eles têm pai, têm mãe, ambos batem nele para ele aprender a lidar com a dor logo de início. Mas assim, eles vão crescer pra batalha, eles vão se tornar guerreiros, já estão predestinados a fazer isso, mas ainda assim tem parentes, cara. Nesse Entende? caso cai um pouco naquele exemplo do começo que a gente fez por galhofa, mas já funciona aqui. Do aventureiro, que todos os parentes são aventureiros. Porque o espartano, ele era separado da família aos 6 ou 7 anos para ser criado pelo exército. E como ele ia ser criado... Ele tem que passar pela aprovação dele, né? Os pais já sabem disso, que o filho vai passar por um período de quase 15 anos sendo posto à prova diariamente. Os pais já começam a treinar antes. Pais que não faziam isso entregaram seus filhos despreparados. Entregaram o filho, sinceramente, à morte, né? Eles tinham certeza que não voltaria. Pelo menos pra ser o último da turma, né? E aí, os pais espartanos já eram, como os cidadãos espartanos já eram militares, todo cidadão espartano era um militar, e as mães também eram incentivadas a isso, praticarem musculação, ginástica, artes marciais, não digo artes marciais, mas pelo menos as artes bélicas da época. Sim, a arte da guerra. Sim, e o filho já tem essa relação com os pais e os pais já são preparados. Então, é difícil pro mestre até justificar que de repente o pai ou a mãe foram... dizer que a mãe foi sequestrada enquanto tricotava, sabe? Agora, se a gente pegar uma situação... Alguém ainda tem que colher centeio na porra daquele campo, né, rapaz? Pra isso eles tinham escravos. Que não eram Bem escravos, bolado, bem bolado. Que eram os ilotas, né? Eles capturam... Eles não é sequestraram a Ok, palavra. agora eles... você realmente vai dar uma surra de pica-mole na minha cara, né? Não. Com a história. Os ilotas faziam todo o trabalho que eles não consideravam nobre, né? Por isso que eu disse que o Tudo espartano... que não era descer a espada nos outros, ficava pros ilotas, né? Por isso que eu disse que o espartano já é uma exceção. Se o personagem vai ser espartano, ele já não tem que se preocupar muito com os seus parentes. Ele pode dizer que tem mamãe, Mas que olha tem assim, vovó... mesmo assim ele não é filho de uma chocadeira. Isso. Ele tem parentes. Sim. Agora vamos pegar uma situação de um personagem normal. Quando eu digo um personagem normal, é que aquele personagem se tornou aventureiro, mas a família Certo. não é. Ok, Jefferson, mas vamos pegar uma situação em que o aventureiro, não sei, a vovó tricota, a mamãe cozinha, o papai ara o campo. Nesse caso. E ele é um aventureiro de 10º nível. Seu vilarejo... ele se tornou um grande aventureiro. Certo. Então, ele também tem grandes inimigos. Com certeza. Se ele fez o nome dele, ele tem desafiantes, ele tem pessoas que querem vingança e assim por diante. Esse é o tipo de personagem que tem que se preocupar antes em proteger os seus parentes. Se ele adquiriu recursos, se ele tem aliados, ele não pode simplesmente ficar zanzando por aí, fazendo tudo o que ele faz e não pensar na proteção da sua família. Com certeza. Então começa daí. Você pode ter parentes? Pode, deve. De preferência tenha parentes. Mas também não espere que parentes que não têm treinamento militar, que não sabem conjurar magia, assim por diante, possam se defender sozinhos. Então tenha parentes e também tome precauções para que eles não sejam atingidos por suas ações. Imaginando, ó, por exemplo, se a gente levar... Tu falou em 10º nível. Eu sei que em Storyteller não tem níveis. Então provavelmente tu tá falando de D&D, certo? Ou Certo. qualquer outro segmento do gênero. Cara, 10º nível, você já tem riquezas realmente consideráveis, certo? É bem provável que uma arma sua que você venda, você possa comprar um pequeno vilarejo. É muito provável disso acontecer. Então imagina, poxa, custa você fazer quase que nem o clérigo que chega e doa pra caridade, quando chega numa cidade, vai ajudar os pobres e doa pra igreja e faz boas ações. Custa você separar um pouco do seu dinheiro. Quando eu digo um pouco, assim, pra um aventureiro desse nível, sei lá, 50 mil peças de ouro, às vezes não é nada, certo? Os desafios que ele enfrenta, os tesouros que ele encontra são muito grandes. Ele não podia, sei lá, gente, ó, é o seguinte, a gente resolveu aqui essa nossa missão, eu tô querendo dar um pulo lá em casa. Dá pra vocês esperar um pouco, a gente marca de se ver em algum canto, porque eu tenho que resolver uns problemas familiares. E, cara, pega eles, compra uma carroça, faz uma mudança, leva pra uma grande cidade, troca os nomes, dá dinheiro pra eles se manterem. Imagina como isso é interessante. Lá. Imagina como seria interessante uma aventura com esse nível de com esse nível de cuidado, sabe? Imagina só. Como vai se mostrar torna que o cara se importa, cara. E tipo, você humaniza a aventura dessa forma. Teu personagem não é mais
um personagem com uma full plate, andando pelo campo, atacando inimigos com magias, e aí ele vai pro outro lado e ataca inimigos com magia, porque se é pra jogar RPG como se joga RPG online, não criticando RPG online, mas se é pra jogar RPG dessa forma, vai jogar RPG online, que é mais divertido, foi feito pra isso. Eu entendi o que você quer dizer. Boa parte dos jogos, eles não pensam nisso, né? Não pensam. Mas olha outra Eu coisa acho eu acho que é mais uma característica de jogos de jogadores iniciantes, de mestres iniciantes. A empolgação em ter aventura faz com que ele esqueça de humanizar o personagem. Que é divertido também, que é muito divertido. Entenda, pessoal, seguinte, ouvintes, a gente não está criticando o jeito de vocês jogarem. Não interessa se vocês se divertem jogando, matando monstro toda hora, ou se vocês se divertem com uma mesa mais profunda. O importante é vocês se divertirem. Mas vai chegar alguma época que talvez vocês queiram se aprofundar. E é nessa hora que a gente tá tentando dar uma ajuda pra vocês. Vocês porque podem tudo que aprofundar o personagem. Tudo que a gente vem falando aqui no canal, Jefferson, são meios de tornar o RPG mais divertido, de tornar ele mais marcante também. E esse cuidado com os parentes, esse cuidado com o background, torna o personagem mais marcante, mais vivo, mais divertido também, mais rico. E tudo que você fizer pra tornar o personagem mais rico vai ajudar o mestre a construir suas aventuras, vai ajudar você a interpretar o seu personagem e vai ajudar naquilo que a gente considera um dos pontos altos do RPG, que é a imersão. Com certeza, Thales. E olha só, vamos dar uma ajuda então pra esse guerreiro, pra esse personagem de 10º nível. Opções que ele pode fazer. Vamos lá. Com 10º nível, você adquiriu um poder realmente considerável, certo? Você já é conhecido pelos seus feitos. Cara, se você é um clérigo da igreja, você pode solicitar um abrigo dentro de uma igreja, de um mosteiro, ou das dependências da sua religião, certo? Para proteger ele. Se você é um monge, você pode tentar colocar a sua família para seguir talvez os ensinamentos espirituais que você segue. Sim. Pedir um auxílio no mosteiro e dizer, olha, eu tô seguindo o caminho espiritual, eu tô fazendo um bem, tô trazendo equilíbrio, mas eu não consigo entrar no meu equilíbrio se eu tiver meus parentes desprotegidos. Com certeza o chefe do clã vai dizer, não, traga sua família aqui, eles serão protegidos. O mestre pode criar situações que remetam ao background do personagem, como o personagem conhece um aventureiro que, durante uma conversa, ele disse que quer alguém para treinar. Ele quer passar as habilidades dele pra frente. Ele queria um jovem que fosse um jovem forte, que fosse atento, que demonstrasse algum talento para que ele treinasse aquele jovem nas artes da guerra. Que ele acha que já chegou o momento. É o famoso escudeiro, né? É o famoso escudeiro. Começa como escudeiro pra aprender, tá ali sempre próximo do cavaleiro, aprendendo como é que ele luta, como é que ele bate, como é que ele faz. E é quando o aventureiro diz, por acaso eu tenho um irmão mais novo. Mas se você não colocou isso no teu background, como é que fica? O mestre nasceu da chocadeira do nada? Pois é, o mestre pode... Porque também tem muito isso, o cara não é órfão, mas é filho único, né? Filho único naquela época... Sim, acontece. Peraí. E aí... Peraí não, porque, por exemplo, cara, a expectativa de vida lá realmente era pequena, assim, se a gente for levar só pro medieval e não fantasia. Não tinha televisão, Jeffs. Não tinha televisão, só tinha isso pra fazer. A mulher teve 30 filhos e ficaram 5, o cara ainda não é filho único. É um ponto a considerar, realmente. Bom, eu não vou questionar, você é o estudioso da história, então... Mas... não tinha televisão, argumento. Um ótimo argumento. Vence qualquer livro. Não tinha internet. Eu tenho quase certeza, se a gente abrir um atlas agora, na história medieval, um dos principais motivos para explicar a natalidade é não existia televisão. Com essas palavras, certeza. Pode procurar no atlas, pessoal. Vai estar escrito dessa forma. O 2017 vai dizer que não tinha internet. Ah, sim. E aí, tudo bem, cai no mesmo argumento do começo. O mais importante não é se você tem parentes, é o teu laço afetivo com eles. Porque o sujeito pode ter vários irmãos e não ligar pra nenhum. Por exemplo, olha só, o paladino em D&D, na 3.5, ele tinha um talento que ele pegava normalmente, chamado liderança. Ele se mostrava tão austero nas suas atitudes, ele era tão puro, o cara trazia a glória, o cara era a personificação da glória, tudo que ele fazia era glorioso. O paladino de 10º nível já tinha diversos seguidores que olhavam ele assim, tipo, é um guerreiro do bem, tudo que eu puder fazer por ele eu faço. É isso que a liderança inspirava, porque o paladino sempre teve um carisma alto e ele inspira
inspira coragem, ele inspira bravura, ele inspira tudo que é de bom nas pessoas. Imagina que esse paladino tem uma família, certo? E um desses diversos seguidores que são guerreiros de nível 4, nível 2, nível 5, tá entendendo? Tu diz, pessoal, eu pra manter a minha batalha contra o mal, eu preciso estar focado, preciso que alguém tome conta dos meus parentescos. Com certeza, diversos aventureiros vão dizer, por favor, me dê a honra de proteger seus parentes. Isso. Eu vou proteger com a minha vida. Com a minha E aí você vida. cria outros laços, você cria novos laços, Com porque certeza, com certeza. é o... né? Tua mãe pode se chamar Marta. Boa. Agora falando em laços, não sei, laços me lembrou, laços vampíricos, storyteller. E storyteller, cara, porque assim, eu falei de D&D, storyteller, me diz, como é que tu adaptaria alguma coisa, sei lá, em storyteller, baseado em parentesco? Vampiros são bons filhos de chocadeira. Tá aí, é verdade. Bons filhos de chocadeira. Normalmente os vampiros têm 100 anos ou mais. Um vampiro de 100 anos, se eu não me engano, ainda é considerado neófito, já começando aí, já passando pra ancila. Ah, cheira leite ainda, né? Com 100 anos, ele é novinho pra um vampiro, mas com 100 anos já deu pra morrer um pessoal, né? De velhice. Talvez umas 2 gerações, se bobear. Pois é. Mas existem casos em que o jogador quis esse background pro seu personagem, e aí ele diz que o personagem continua acompanhando à distância a sua família, ou que ele fez a sua família uma família de carniçais. Isso pode acontecer. Mas Vampiro não é o jogo que tem mais esse apelo. Mago tem um certo apelo nesse sentido também, mas geralmente o mago, ele é um incompreendido. Ele é incompreendido pelos seus. Por ser um mago, por passar pelo processo de despertar, por ver o mundo de uma forma diametralmente diferente dos seus parentes. Eu fico imaginando o cara que fica andando assim, com o cabelinho meio caído nos olhos. Ninguém me entende. Vocês não sabem o que eu passo. Palavras doem. Palavras tem essa machucam. tradição, são os vazios. Palavras machucam. Tem essa tradição. Aliás, não é uma tradição, não é bem uma tradição, né? Mas tem um grupo que tem essa cara emo aí, cara. São os vazios. Você não sabe o que eu tô sentindo por dentro, esse vazio que não é preenchido por nada. É a galera que pesquisa magia em fórum, e aí o cara vai e faz. Pode citar o Ica aqui ou... Os magos. Ou deixamos pra depois? O Ica, eu não... Tipo, tem o Ica de fim de semana, como tudo mais, né? Tem o Ica de fim de semana e tem a galera que leva a sério. Essa galera que leva a sério, eu não sei se eles conseguem... Na verdade, aí a gente vai entrar no... Então, quer dizer que tem o Ica raiz e o Ica Nutella, né não? Tem sim. E aí, essa foi boa. Então, o mago é o que se aproxima mais de tudo que a gente falou antes, porque ele continua sendo humano. Mas o lobisomem é o que eu considero mais interessante. Os changeling também são interessantes e as aparições também de uma outra forma. Eu vou falar um pouquinho sobre essas duas no final, mas eu quero dar uma atenção especial ao lobisomem, não porque eu sou narrador de lobisomem, mas porque os lobisomens têm os parentes com P maiúsculo, que são aqueles que têm o seu sangue de metamorfo, mas não têm as habilidades metamórficas. Os metamorfos, em especial os lobisomens, eles causam uma sensação de mal-estar em quem estiver perto deles, por conta da fúria. Eles causam um misto, uma sensação predatória, ou também até em alguns momentos, de uma atração sexual selvagem. Mas normalmente é uma sensação de medo, de mal-estar. Só que os parentes não sofrem esse mal, não sofrem desse mal, não são afetados pela fúria. Eles também não são afetados pelo véu, que é quando o metamorfo assume sua forma de batalha, que é a combinação meio a meio da forma humana e da forma animal, ele causa um efeito sobre a mente, acrinos, meio a meio. Ele causa um medo, um terror tão grande em um humano comum, que o humano nem lembra de ter encontrado ele depois. Ele tem ele sofre um bloqueio mental. A gente, pessoal, hoje em dia, a gente assiste filme de lobisomem, lobisomem e tal. Mas, velho, te põe no lugar, velho. Imagina tu tá andando na rua. É um monstro, né? Aí, do nada, me pula um negócio que tu não sabe distinguir o que é. A coisa que tu pode mais se assemelhar é um lobo gigante de pé, com 2,5 metros de altura, com dente pingando baba, sangue, olhando pra você, rosnando. Meu amigo, o teu cérebro, pra te proteger, vai bloquear essa lembrança, velho. Assim, óbvio, né? Se tu sair vivo, né? Vamos botar tudo isso aí em conta, né? Se tu sair vivo, o teu cérebro vai dizer, ok, falou, você a partir de agora não vai lembrar de mais nada, porque senão tu vai ter um treco, tu vai entrar em coma, sei lá. Então vamos apagar essa pequena parte da sua história. Além disso, ainda tem outro argumento que é um argumento da história, melhor. Eu pensei que era tipo
era só um argumento assim, tipo, ó, o cara é medonho mesmo, mas tem um argumento, qual que é? Tem um argumento mais profundo, que é o impérgio. Impérgio foi um período em que os metamorfos caçaram humanos, fizeram controle populacional, principalmente na Europa. Tanto que tem algumas populações humanas que não, alguns grupos étnicos que não são tão afetados por isso, pelo delírio. Desculpa, o nome é delírio. Mas eles não foram os primeiros, os humanos já caçavam humanos antes. É, e aí, o homem é lobo do homem. E aí... Famoso homem come homem. Pode isso, Arnaldo? E aí, por conta do impérgio, por conta da própria tendência da mente a se proteger, humanos comuns não lembram dos seus encontros com metamorfos. E são muito afetados pela presença de um metamorfo. Mas os parentes não. Por terem o sangue de metamorfo, eles conseguem lidar bem com os metamorfos, mesmo em suas formas de batalha. Além disso, ao ter filhos com um parente, o metamorfo tem maiores chances de ter filhos metamorfos. Então, por isso, eles têm uma relação muito mais próxima com seus parentes. Além disso, os metamorfos quando tu diz uma relação mais próxima, eles estão falando realmente não, quando eu digo, sim, pode acontecer, mas isso já vai depender da cultura da família. Acredito em famílias europeias, né, em famílias ocidentais, aliás. Acredito que em famílias ocidentais isso não vai acontecer, ou pelo menos vai acontecer pouco. Mas parentes são todos os que têm o sangue daquela tribo. Então não é um parente próximo. O conceito de parente... Agora entendi. Agora tudo faz sentido. O conceito de parente em lobisomem é mais amplo, porque a família é a tribo inteira. E aí, claro, um parente que seja cria de Fens, ele pode ter filhos com o Senhor das Sombras, com a mesma chance, com a mesma possibilidade de ter um filho, metamorfo, etc. Mas eles se relacionam mais entre suas tribos. Os parentes são parentes daquela tribo. E essas ligações são étnicas. Em geral são étnicas. Mas existem linhagens então também. É quase impossível, assim, no jogo de lobisomem, dizer que tu não tem algum parentesco, né, cara? Tem que ter. Assim, todas as tribos têm parentes. Se eu não me engano, nenhuma tribo tem restrição. Todas as tribos têm restrições em alguns antecedentes. Mas, se eu não me engano, parente é o único antecedente que não tem restrição de tribo. Todas as tribos têm parentes. Tem que ter. Porque isso tá na explicação de como o sujeito se torna metamorfo, né? E aí, como é a relação do metamorfo com seus parentes? O metamorfo não vive bem em sociedade, então ele não tem um trabalho, então ele não tem grana. Muitas vezes os parentes ajudam a sustentar o metamorfo. Na verdade, os parentes dos metamorfos carregam uma carga muito grande, muito pesada. Alguns lidam bem com ela, outros não. Mas em lobisomem, essa relação, na verdade, ela é tão bem costurada, ela é tão bem feita, eu acho mais interessante indicar um suplemento do que continuar falando sobre isso. Se você quiser saber como é a relação entre os metamorfos e seus parentes, leia Parentes, Heróis Esquecidos, que foi traduzido pela Nação Garou. Aliás, uma excelente tradução. Sim, eu já vi o material que o pessoal posta lá, é realmente de primeira qualidade. É. Né? Muito bem feito com carinho. E aí, pra finalizar, Mundo das Trevas. Os Changelings, eu não sei muita coisa sobre eles, mas um Changeling é algo como um espírito fada que habita um corpo humano. Então, aquele humano vai ter parte da vida dele como uma vida mundana, em que ele tem uma vida normal. Muitas vezes é uma criança, um pré-adolescente. Ele tem que ter parentes. Ele tem que ter no seu background uma família construída. E por último, as aparições. As aparições são ligadas ao mundo dos vivos através de emoções. Elas têm laços que as mantêm ainda na existência. E esses laços... E laço familiar é um dos mais fortes, né, cara? Pois é, esses laços, muitos deles são laços familiares. São laços de relacionamento, que também é um outro problema. A gente acabou não abordando, mas esposa é praticamente parente. Muitas vezes mais do que parente, né? Sim. Aliás, eu acho que no fim a gente tá falando aqui sobre laços emotivos, né? Não necessariamente laço sanguíneo. O sujeito pode ter um amigo... Sim. Ele pode ter um amigo que é como um irmão. E ali, se o jogador tiver a mentalidade de que isso é uma fraqueza, ele não vai querer. Pois é. É isso que a gente tá tentando mostrar aqui pra vocês. Espero que todo esse conteúdo que a gente trouxe pra vocês valha de alguma coisa, acrescente alguma coisa nas narrações de vocês, e gostaria que vocês fizessem, pessoal, um experimento. Testem, arrisquem, criem um personagem com bastante vínculo familiar. Você vai ver que o mestre vai se surpreender, principalmente se você é um jogador que não tem como costume fazer isso, e você pode ter certeza, o mestre vai abordar e vai acabar usando muito esse seu laço familiar na mesa dele, porque é um ótimo gancho, é uma ótima introdução talvez do seu personagem, ou realmente entre aventuras, vai ser um ótimo conteúdo. Façam, experimentem. E se você achar que o mestre não vai ter esse cuidado, que ele vai usar os teus parentes contra você, peça pra ele ouvir essa pauta
Peça pra ele ouvir esse programa. Indica pra ele o podcast. Qualquer coisa, gente, olha, se tiverem dúvidas, mandem e-mail aqui pra gente, dadoviciado@dadoviciado.com.br. A gente vai ter um prazer enorme em responder vocês, certo? E ajudar no que puder. Mas ouvindo esse podcast, eu tenho certeza que vai abrir bastante a mente de vocês para uma experiência onde você vai ter pessoas esperando pra cantar parabéns pra você e não vai estar sozinho sempre no seu aniversário. Alguém que vai lembrar do teu aniversário, né? Não tenha medo de dar vida ao teu personagem. E mestre, respeite isso é legal. Você vai ver que isso aí pode ser tão importante quanto aquele dragão de cobre ancião que aguarda eles na próxima masmorra. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido alguma dessas ideias que a gente deu. Isso aqui foi só uma palhinha sobre o assunto. Os mestres podem ter outras ideias ou formas melhores de se aprofundar no assunto e nós gostaríamos de ler os comentários de vocês. Mandem um e-mail para contato@dadoviciado.com.br e ele estará no post desse episódio, certinho? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do DVCast. Até mais!